Em 1972, Ralph Baer revolucionou o entretenimento ao levar os jogos eletrônicos para dentro de casa. Nascia o Magnavox Odyssey, o primeiro console doméstico do mundo, mudando a interação familiar com a televisão. Concebido por Ralph H. Baer em 1966, o Odyssey surgiu de sua visão de uma televisão interativa, um conceito inovador. Com Bill Harrison e Bill Ruiz, Baer desenvolveu 7 protótipos, culminando no famoso Brown Box. Este protótipo foi apresentado a vários fabricantes antes da Magnavox concordar em produzi-lo em janeiro de 1971. O console Odyssey era uma caixa preta, branca e marrom que se conectava à TV, com 2 controles retangulares com fios. Ele exibia 3 pontos quadrados e uma linha vertical em monocromático preto e branco, uma proeza tecnológica. Jogadores usavam sobreposições plásticas na tela da TV para elementos visuais, compensando a simplicidade gráfica. Os controles possuíam botões e knobs para manipular os pontos na tela, seguindo as regras de cada jogo. O Odyssey não tinha áudio nem rastreamento de pontuação, exigindo imaginação e acessórios externos. Ele vinha com dados, dinheiro de papel e baralhos para complementar os jogos, adicionando uma dimensão tátil. Uma Electronic Rifle, uma pistola de luz, era vendida separadamente, expandindo as possibilidades de jogo. Os jogos eram selecionados inserindo cartões de circuito no console, que alteravam seus circuitos internos. Esses cartões não continham chips ROM, mas reconfiguravam a lógica do console para cada título. O Odyssey oferecia jogos como tênis, hockey, futebol, cat and mouse e a Untag House. O jogo de tênis de mesa do Odyssey inspirou o sucesso com o da Atari, um marco nos videogames. A Magnavox inicialmente encomendou 50.000 unidades, aumentando a produção devido a testes de mercado positivos. O Odyssey foi vendido exclusivamente por revendedores Magnavox, gerando percepções equivocadas. Foram vendidas 69.000 unidades em 1972 e 350.000 até sua descontinuação em 1975. O preço inicial era de $99,95, equivalente a cerca de $750 em 2024, um investimento considerável. Mais tarde, o preço foi reduzido para $50 se comprado com uma televisão Magnavox, tornando-o mais acessível. A Magnavox anunciava o Odyssey como o novo jogo eletrônico do futuro e um playground eletrônico. O Magnavox Odyssey é reconhecido como o primeiro console de videogame doméstico comercial, abrindo caminho para a indústria. Sua influência foi tão grande que a Magnavox processou a Atari, Bally Midway e outras empresas por métodos de design de jogos. Ralph Baer é frequentemente chamado de pai dos videogames devido ao seu trabalho pioneiro no Odyssey. O Odyssey levou a série de consoles dedicados Magnavox Odyssey ao Magnavox Odyssey 2, baseado em cartuchos. Consumidores erroneamente acreditavam que o Odyssey só funcionava com TVs Magnavox devido à sua venda exclusiva. Comparado a consoles posteriores, o Odyssey tinha capacidades limitadas, mas sua inovação foi inegável. A chegada de consoles baseados em cartuchos, como o Fireshield Channel F e o Atari 2600, ofereceu experiências mais avançadas. Ainda assim, o Magnavox Odyssey permanece como um pilar fundamental na história dos videogames, um verdadeiro pioneiro. Ralph Baer, conhecido como o pai dos videogames, teve a visão de transformar qualquer televisão em uma tela interativa. Ele imaginou que a diversão digital não precisava ficar restrita a laboratórios ou fliperamas, mas podia fazer parte da vida familiar. Nascido Rudolf Heinrich Baer em 1922 na Alemanha, sua família fugiu para os Estados Unidos em 1938 para escapar do regime nazista. Essa mudança moldou profundamente sua vida e carreira, levando-o a se tornar uma figura central na indústria de videogames. Sua paixão pela eletrônica começou durante o serviço militar americano, um interesse que definiria seu futuro. Após a guerra, Baer obteve seu diploma em engenharia de televisão em 1949, no American Television Institute of Technology em Chicago. Ele trabalhou em diversas empresas, incluindo Loral Electronics e Transitron, antes de se juntar à Sanders Associates em New Hampshire. Foi na Sanders Associates que Baer concebeu a ideia revolucionária de jogar em uma tela de televisão. Em 1966,
ele teve a epifania de tornar as televisões interativas, transformando-as em uma fonte de diversão digital para as famílias. Com o apoio de sua empresa, ele começou a desenvolver protótipos com sua equipe, incluindo Bill Harrison e Bill Russ. Em 1967, eles criaram a primeira unidade de teste de videogame, a TVG-1, que permitia controlar um ponto na tela. O ápice desse trabalho foi a Brown Box, um protótipo que podia jogar vários jogos, incluindo uma versão de tênis de mesa. Este protótipo se tornou a base para o primeiro console de videogame doméstico, patenteado pela Sanders e licenciado para Magnavox. Em 1972, a Magnavox lançou o Odyssey, o primeiro console de videogame doméstico, marcando um ponto de virada na história do entretenimento. O Odyssey vinha com acessórios como cartas, dinheiro de papel e dados para aprimorar a experiência de jogo. Um dos 28 jogos do Odyssey inspirou o Pong da Atari, o primeiro videogame de arcade, após Nolan Bushnell ver o console. Apesar de suas limitações, como a falta de som e gráficos coloridos, o Odyssey vendeu mais de 350 mil unidades. Baer continuou a inovar, criando o jogo eletrônico de memória Simon em 1978, que se tornou um brinquedo clássico. Ele também inventou cartões eletrônicos e sistemas de rastreamento para submarinos, acumulando mais de 150 patentes. Ralph Baer recebeu inúmeros prêmios, incluindo a Medalha Nacional de Tecnologia em 2006, e doou seus protótipos ao Smithsonian Institution. Seu trabalho lançou as bases para a indústria multibilionária de videogames, transformando lares e inspirando inovações contínuas. A visão pioneira de Ralph Baer de tornar a televisão interativa permanece um legado duradouro que continua a moldar o entretenimento digital. Bem-vindos a uma jornada no tempo, onde exploraremos a criação e o impacto revolucionário do Magnavox Odyssey, o primeiro console de videogame doméstico do mundo. Lançado em 1972, o Odyssey marcou o início de uma nova era, transformando a forma como as famílias interagiam com a tecnologia e o entretenimento. A mente por trás dessa inovação foi Ralph Baer, que, junto com sua equipe na Sanders Associates, começou a desenvolver o que seria conhecido como a Brown Box em meados da década de 1960. A tecnologia do Odyssey era notavelmente inovadora para sua época, embora pareça rudimentar pelos padrões atuais, sem microprocessador e utilizando componentes eletrônicos discretos. O console se conectava à televisão através de uma conexão de antena, e os jogadores usavam dois controles com botões para movimentar elementos na tela. O Odyssey era simples, sem cores, sem som e com sobreposições plásticas para criar gráficos na TV. Essas sobreposições forneciam o contexto visual para jogos como tênis e hóquei, superando as limitações técnicas com criatividade. As limitações técnicas do Odyssey forçaram os designers a serem incrivelmente criativos com a jogabilidade e a apresentação visual. O Magnavox Odyssey vinha com um conjunto de cartões de jogo que, ao invés de código, eram configurações de circuito que determinavam a exibição e a resposta aos comandos. Os jogos incluíam variações de tênis, hóquei, vôlei e Simon Says, oferecendo uma variedade de experiências interativas. Um acessório único era o Rifle, usado para um jogo de tiro, que aprimorava ainda mais a experiência interativa para os jogadores. O lançamento do Odyssey marcou o início da indústria de videogames domésticos, abrindo caminho para gigantes como Atari e Nintendo. Ele demonstrou que os videogames poderiam ser uma forma viável de entretenimento doméstico, atraindo famílias e indivíduos. O console introduziu conceitos-chave como cartuchos de jogo e exibições na tela, que se tornaram pilares dos sistemas de jogos posteriores. Apesar de não ter alcançado vendas massivas, seu impacto foi enorme. Pela primeira vez, os jogos eletrônicos se tornavam acessíveis a qualquer família. No entanto, o Odyssey enfrentou desafios, como seu preço elevado e a distribuição limitada, que restringiram seu alcance inicial. A falta de clareza no marketing também levou alguns consumidores a acreditar que funcionaria apenas com TVs Magnavox, um equívoco que limitou suas vendas. Apesar dessas limitações, seu impacto cultural é inegável, introduzindo os videogames a um público amplo e despertando o interesse no entretenimento interativo. Famílias se reuniam em torno da TV para jogar, promovendo uma experiência social compartilhada que era completamente nova para a época.
O sucesso do Odyssey demonstrou o potencial dos videogames para se tornarem uma forma de entretenimento mainstream, influenciando o desenvolvimento de fliperamas e consoles subsequentes. A limitação técnica do console foi, na verdade, parte de sua criatividade, forçando a inovação e a engenhosidade em seu design e jogos. Ele reforçou a inovação social do produto, usando imagens de família e ilustrações de época para mostrar como o jogo unia as pessoas. Em resumo, o Magnavox Odyssey não foi apenas um console, foi um pioneiro que moldou a história dos videogames e o entretenimento doméstico. Sua simplicidade e engenhosidade abriram caminho para a indústria que conhecemos hoje, deixando um legado duradouro que continua a inspirar. O Magnavox Odyssey permanece como um testemunho da inovação e da visão que transformaram o entretenimento para sempre. O Magnavox Odyssey, lançado em 1972, foi o primeiro sistema de videogame doméstico, marcando o início de uma era revolucionária. Idealizado por Ralph Baer, um engenheiro visionário da Sanders Associates, o Odyssey representou um salto tecnológico significativo para a época. Ele transformou a tela da televisão em um espaço interativo de entretenimento, algo inédito para o público em geral. No entanto, apesar de sua natureza pioneira, o Odyssey enfrentou inúmeras dificuldades técnicas que limitaram seu sucesso inicial. Uma das principais limitações era sua tecnologia rudimentar, sem capacidade de exibir cores, apresentando apenas gráficos em preto e branco. Essa deficiência visual, em comparação com os jogos arcade da época que já ofereciam cores vibrantes, tornava o Odyssey menos atraente. Os gráficos eram extremamente simples, consistindo principalmente de pontos, linhas e quadrados, o que limitava a complexidade e o apelo visual dos jogos. Outro desafio técnico significativo era a ausência de som, privando os jogos de um elemento sensorial importante para a imersão. A falta de feedback sonoro tornava a experiência de jogo menos dinâmica e menos gratificante para os jogadores da época. O Odyssey também apresentava limitações em termos de interatividade, utilizando cartuchos de placa de circuito que alteravam os jogos. Esses cartuchos não continham código ou processamento, e os jogos eram sobreposições de telas estáticas coladas na televisão. Isso significava que a jogabilidade era limitada e repetitiva, com pouca variação entre os títulos disponíveis. Além dos desafios técnicos, o Magnavox Odyssey enfrentou dificuldades significativas de comercialização. A Magnavox adotou uma estratégia de marketing confusa e enganosa que prejudicou as vendas e a reputação do produto. Um dos principais problemas era que o console era vendido exclusivamente em suas próprias lojas, limitando severamente sua disponibilidade. Vendedores frequentemente afirmavam falsamente que o Odyssey só funcionava em televisores da marca Magnavox, dissuadindo potenciais compradores. A Magnavox também não conseguiu comunicar de forma eficaz o conceito de videogame para o público em geral. Muitos consumidores não entendiam o que era o Odyssey ou como ele funcionava, dificultando a geração de interesse e entusiasmo. Devido a esses desafios, o Magnavox Odyssey não obteve o reconhecimento imediato que merecia como pioneiro. Ele foi ofuscado por outros sistemas que surgiram posteriormente, como o Atari e o Intellivision, que ofereciam gráficos e sons superiores. Ralph Baer, o inventor do Odyssey, também não recebeu crédito total por sua criação durante muitos anos. Sua contribuição para a indústria de videogames foi muitas vezes ignorada ou minimizada, e ele só recebeu o devido reconhecimento nas décadas seguintes. Apesar de suas dificuldades iniciais, o Magnavox Odyssey acabou sendo reconhecido como um marco importante na história dos videogames. O console abriu caminho para a indústria de videogames domésticos e inspirou muitos outros desenvolvedores e empresas a entrar no mercado. Ralph Baer também recebeu o devido reconhecimento por sua invenção, sendo homenageado com vários prêmios e honrarias. Ele recebeu a Medalha Nacional de Tecnologia e Inovação, a mais alta honra concedida pelo governo dos Estados Unidos. Hoje, o Magnavox Odyssey é lembrado como um pioneiro e um importante precursor dos videogames modernos. Sua história serve como um lembrete de que a inovação nem sempre é recompensada imediatamente, mas seu impacto duradouro é inegável. O Magnavox Odyssey foi a primeira experiência de videogame dentro do lar, marcando o início de uma nova era de entretenimento interativo. Antes do Odyssey, os videogames eram confinados aos fliperamas.
a ideia de levar jogos para casa era revolucionária. Ralph H. Baer, o pai dos videogames, vislumbrou essa possibilidade no final dos anos 60. Na Sanders Associates, Baer criou a Brown Box, um protótipo que daria origem ao Odyssey. A Magnavox licenciou a tecnologia de Baer e em 1972 o Odyssey foi lançado. A tecnologia era simples. Componentes eletrônicos geravam formas e movimentos básicos na tela. Os jogos utilizavam sobreposições plásticas na tela, adicionando elementos visuais. Sem som ou pontuação automática, os jogadores controlavam tudo manualmente. O Odyssey vinha com cartões de jogo que ativavam diferentes circuitos. Jogos como tênis, hóquei e submarino estavam disponíveis. O tênis foi um sucesso, precursor do Pong. Acessórios como a pistola de luz expandiam a diversão. O Odyssey foi comercializado como um sistema de entretenimento familiar. Anúncios mostravam famílias se divertindo juntas, criando memórias. O preço e a disponibilidade limitados restringiram o acesso. Apesar das limitações, o Odyssey moldou a cultura do entretenimento doméstico. Ele introduziu jogos interativos como atividade familiar. Famílias se reuniam em torno da TV, competindo em simples jogos de tênis, corrida ou tiro, fortalecendo laços sociais. Era o início de uma tradição, jogos como atividade social e de lazer em casa, um legado que perdura até hoje. O sucesso do Odyssey inspirou outras empresas. O Pong da Atari popularizou ainda mais os videogames. O Odyssey lançou as bases para as futuras gerações de consoles. Seu legado continua, com videogames como entretenimento social. O Magnavox Odyssey, embora primitivo, foi o primeiro passo para a revolução do entretenimento doméstico. Bem-vindos a uma jornada explorando as origens da cultura gamer e o legado de um console revolucionário, o Magnavox Odyssey. Em meados da década de 1960, Ralph Baer, um engenheiro da Sanders Associates, teve a visão de transformar a televisão em uma plataforma interativa. Essa ideia evoluiu para o Brown Box, um protótipo que demonstrava o potencial dos jogos eletrônicos em casa. O protótipo apresentava jogos simples como tênis, capturando a imaginação dos executivos da Magnavox, que licenciaram a tecnologia em 1971. Assim, em 1972, o Magnavox Odyssey foi lançado, marcando o início da indústria de consoles domésticos. O console era conectado à televisão e utilizava cartuchos com placas de circuito para diferentes configurações de jogos. Os jogos eram em preto e branco, e overlays de plástico eram fixados à tela da TV para simular cores e elementos visuais. O Odyssey não tinha som, mas sua jogabilidade era baseada na imaginação dos jogadores. Os controles eram simples, permitindo aos jogadores mover seus personagens na tela, criando suas próprias experiências. O console foi lançado com jogos como tênis e hóquei, oferecendo uma experiência interativa inovadora para a época. Um acessório interessante era a Light Gun, que adicionava uma camada extra de interatividade em jogos de tiro ao alvo. O Magnavox Odyssey vendeu cerca de 350 mil unidades, um sucesso comercial que pavimentou o caminho para a explosão da indústria de videogames. Ele demonstrou que havia um mercado para consoles domésticos e inspirou outras empresas a entrarem no mercado, introduzindo conceitos como cartuchos de jogos intercambiáveis. O Odyssey não apenas lançou a indústria de consoles, mas também ajudou a moldar a cultura gamer, tornando jogos eletrônicos acessíveis a um público mais amplo. Ralph Baer é amplamente considerado o pai dos videogames por sua invenção e sua contribuição fundamental para a indústria. Seu trabalho pioneiro abriu o caminho para os consoles modernos, jogos para PC e jogos móveis que desfrutamos hoje. A evolução dos consoles após o Odyssey foi marcada por avanços tecnológicos significativos, transformando a experiência de jogo ao longo das décadas. O Atari 2600 popularizou os cartuchos e introduziu gráficos coloridos, enquanto o NES revitalizou a indústria com personagens icônicos como Mario. O Super Nintendo e o Sega Genesis trouxeram gráficos de 16 bits, definindo uma era de jogos diversos e memoráveis. A transição para os gráficos 3D começou na década de 1990 com consoles como o PlayStation e o Nintendo 64, oferecendo mundos virtuais mais imersivos.
O PlayStation 2 se tornou o console mais vendido de todos os tempos, com mais de 155 milhões de unidades, solidificando o domínio da Sony. A alta definição tornou-se padrão com o PlayStation 3 e o Xbox 360, expandindo também os jogos online para milhões de jogadores. Os consoles modernos, como o PlayStation 5 e o Xbox Series X e S, oferecem gráficos 4K, tempos de carregamento rápidos e uma variedade de serviços online e jogos exclusivos. O Magnavox Odyssey abriu o caminho para todos os consoles domésticos que vieram depois. Sem cores, som ou gráficos avançados, ele provou que a diversão digital podia estar na sala de estar de qualquer pessoa. Ralph Baer não apenas criou um console, ele iniciou a cultura gamer que conhecemos hoje. O legado do Magnavox Odyssey é um testemunho do poder da inovação e da visão de Ralph Baer, o pai dos videogames.